sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Hoje e hoje a gente vai falar sobre precificação de honorários, né? Dinheiro entrando no nosso bolso, que é o que o advogado gosta, é o quê? Dinheiro. Óbvio, depois de fazer a diferença na vida do nosso cliente, né? Nada mais justo do que ser remunerado, não é mesmo? Por quê? Porque estamos ali vendendo o nosso tempo, vendendo a nossa hora, vendendo o que nós conseguimos aprender durante muitos e muitos anos, de muito investimento em curso, enfim, você se capacitou, né, para chegar naquele momento e cobrar aquele valor. Mas antes da gente entrar aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Dê um joinha para você receber mais vídeos, tá? Como esse, eu prometo que toda quarta estaremos aqui com novos vídeos, tá? Bom, bora lá. Agora que você já se inscreveu, vamos falar sobre valorização profissional, né? Então, assim, a valorização profissional do advogado começa com a precificação correta. Então, valorizar o nosso trabalho é cobrar pelo serviço corretamente, né? Para depois a gente não achar aí que pagou para trabalhar. Ninguém merece o sentimento de que pagou para trabalhar, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar assim, o quanto que a gente investiu? A gente investiu em conhecimento, né? Então, a gente investiu aí 5 anos, no mínimo, né? Na faculdade, 5 anos de faculdade, aí mais 2 anos de pós-graduação e todos aqueles milhões de cursos profissionalizantes que eu sei que você fez, né? Porque eu sou dessas que compra curso e me profissionalizo a todo momento para atender uma demanda do meu escritório, uma demanda do meu cliente. Então, assim, tudo isso, toda essa capacitação agrega valor ao seu trabalho. Ele agrega valor, né? Você acaba conhecendo mais sobre aquele assunto, se tornando especialista em determinado assunto, então agrega maior valor, né? Eu falo sempre aqui, quem me acompanha nas redes sabe que no momento em que você se posiciona especialista em alguma matéria, você consegue cobrar mais, porque as pessoas pagam mais por aqueles que são especialistas, né? Então, assim, você passou todo esse momento, né, gerando aí conhecimento, muito esforço, e assim, na prática, quando a gente vive isso, a gente acha que é simples, né? A gente acha que não deve agregar esses cursos, essas coisas no nosso preço, mas tem que ser agregado, né? É com ele que a gente consegue aí passar esse valor, né? Não adianta você fazer todo esse esforço, investir tanto dinheiro e não ser recompensado por isso. Então aqui a gente está no ramo de que você vende o seu tempo, você vende as suas horas de trabalho. Então eu quero dizer, primeira coisa point nesse vídeo de hoje é não trabalhe de graça. Você facilita as formas de pagamento, mas cobre sempre, tá? Não facilite, desculpa, não trabalhe de graça, tá? E se a pessoa não tiver direito, né? Pensa bem. Porque a pessoa às vezes assim, não cobra inicial, não cobra ali aquela consulta, mas pensa bem, se ela não tiver direito, você gastou todo o seu tempo, analisou a documentação completa, né, colocou um programa de cálculo, eu tô falando programa de cálculo, eu puxo sempre a sardinha pro quê? Pro direito previdenciário. Mas aqui a gente pode englobar vários outros setores. Softwares que dependem que você paga para poder facilitar o seu trabalho. Então, você utilizou um programa de cálculo, e aí você descobriu quanto tempo faltava para ele aposentar e tal, mas naquele momento ele não tinha direito, naquele momento ele não cumpriu os requisitos. Vai cumprir posteriormente, mas naquele momento ele ainda não tinha esse direito. Então, aí você vai ter trabalhado tudo isso de graça, sem cobrar uma consulta inicial, sem cobrar pelo menos essa averiguação do direito do cliente, né? Então, assim, já falo logo, não trabalhe de graça, né? Porque você aí gastou todo o seu tempo que você podia estar aí com seu filho, com sua família. Eu sempre cito filho porque eu sou uma mãezona, mas assim, porque eu quero prezo o meu tempo com meu filho. Então, assim, eu não vou sair da minha casa para atender um cliente, né? Passar todas as informações, todo o meu conhecimento, todo o valor que eu agreguei, né? De graça. Porque não faz sentido eu pegar um carro, rodar, né? 15 minutos de estrada aí para chegar no escritório, enfim, 30 minutos de ida e volta. Estou contando sem engarrafamento, uma distância doida de gasolina, enfim, para chegar lá e não ser remunerado. E eu tô falando isso porque às vezes eu atendo presencialmente aqui, mas eu não tô, mas isso pode ser englobado
para todo tipo de escritório, híbrido, físico, digital. Então, se você parar o seu tempo, né, que você poderia estar trabalhando, prospectando um cliente, ganhando dinheiro com alguma coisa, estudando, para poder passar aquelas informações e não ser remunerado, não é justo com você, não é justo com a sua família, né? Então, assim, pense, pare de trabalhar de graça. No momento em que você se valoriza, no momento em que você cobra pelo serviço que você oferece, você acaba agregando valor ao seu trabalho e as pessoas te respeitam e não vão mais nem pedir nada gratuitamente, tá? Então a gente utiliza aqui como parâmetro mínimo a tabela de honorários da OAB. É mínimo porque, tendo em vista que ela foge um pouquinho da realidade. Por exemplo, aqui eu tô no interior. A minha tabela de honorários às vezes não contempla, porque os valores ficam um pouco exorbitantes. Acho que a régua deve ser a capital. E aí meio que foge algumas coisas da zona. Então, assim, um parâmetro mínimo, mas é lógico que você vai ver da sua região, vai ver, né, de como é o mercado local. E aí, para você ter uma noção por onde seguir, tá? Se a consulta evoluir, você já engatilha um outro serviço com um ticket maior, né? Por exemplo, assim, aqui a gente, por exemplo, eu tenho um serviço que, assim, eu ofereço a consulta, ela é paga. Mas eu sempre aviso o cliente que, se evoluir para algum outro pedido, por exemplo, um requerimento administrativo, ou entrada de ação, ou um planejamento previdenciário, este valor que ele pagou como consulta inicial fica de crédito para outra coisa. Então, se ele sabe, ele chega sabendo que ele pode utilizar aquele valor que ele já pagou como entrada para alguma coisa. Então, fica meio que de crédito. Então, meio que engatilhei a consulta para outro serviço. Caso ele não tenha nenhum direito, ele me paga, né, valor normal, eu não trabalhei de graça, ele teve o que procurou. Eu quero deixar isso bem claro, inclusive eu até faço relatórios nas minhas consultas e entrego para o cliente, porque eu sinto que ele ter algo palpável em mãos, né, ter algum documento para mostrar para a esposa, porque às vezes eles realmente esquecem o que eu falei na consulta, enfim, eles terem algo assim, né, para poder sentir, eu vejo que eles agregam maior valor, agrega valor à minha consulta. E aí eles não ficam pensando que gastou um valor, né? Então, para só ouvir que não podia se aposentar, não, tá? Então eu estou num estudo, eu mostro e agrego valor ali ao meu serviço, né? Eu estou ali fazendo um serviço, eu não estou fazendo mal feito, estou fazendo bem feito, e aí eu quero que ele sinta, que ele saia com essa impressão de que o que ele gastou ali não foi um gasto, né? Foi realmente um investimento para saber ali sobre a vida dele. Então, assim, eu sempre engatilho, né, a partir da consulta, outros negócios. A advocacia em geral tem que criar essa cultura de remuneração inicial, remuneração da consulta, porque, gente, você não vai no dentista, abre a boca pro dentista, aí ele olha pra sua boca todinha e vai falar assim, não tem cárie nenhuma, não tem nada pra fazer, e aí? E aí você vai pagar, óbvio, você vai no médico, querendo saber de alguma coisa, você vai pagar. Você entende que tem uma cultura que você sabe que você tem que pagar? E por que o advogado criou uma cultura de que não? Que só por ele tirar aquela dúvida, você não vai pagar. Então, consulta o Google, né? Consulta o Google, tá? É gratuito para todo mundo. Então, assim, eu entendo que o meu serviço é mais do que só dar uma explicação que você pode encontrar no Google, né? Então, eu acho que a gente assim, né? Como sociedade de advogados no geral, tem que criar essa cultura realmente da remuneração, tá? É mais do que só uma dúvida, né? Você tá ali dispondo do seu tempo, né? Para dar uma informação que ele não conseguiria em outro lugar, tá? Então, a hora intelectual é cara, né? Eu parei para pensar, eu parei para calcular, eu parei para verificar várias coisas. Então, assim, é o que eu falo, entre passar uma hora com o meu filho e passar uma hora com um cliente que não vai me pagar, que não reconhece meu trabalho, e eu tô falando isso porque eu já fiz muito isso de atender sem cobrar, de chegar lá, gastar todo o meu latim, tipo assim, uma hora de consulta, 1 hora e meia, e eles não voltarem, eles não pagarem. E não valoriza, gente. Se não mexeu no bolso, eles não valorizam. Então, assim, é realmente decepcionante você ver que você gastou aquele tempo, gastou aquela hora, e o cliente não valorizou, tá? Então, a gente agora, né, parte do pressuposto que nós estamos aqui valorizando o nosso trabalho, então a gente vai cobrar pelo serviço, tá? Bom, vamos lá. O que eu separei aqui só para ficar mais didático, para vocês entenderem qual o valor da hora, tá? Primeira coisa a gente já fixou, que é não pagar para trabalhar, né? A gente agora não paga mais para trabalhar. Então, para a gente saber,
né, o valor aí da nossa hora, é necessário fazer os custos, né, calcular os custos. Então, assim, qual é o mínimo aqui para você entender mais ou menos qual é a hora, né? Para a pessoa assim, fala, Yasmin, eu não faço ideia de quanto cobrar, né? Para não pagar para trabalhar. Então, a gente precisa ver os custos, né? Então, os custos vão nortear aí a primeira fixação de honorário sua, são os custos. Então, estabelecer um preço estratégico é essencial. Então, você tem que estabelecer um prolabore, né? Que é o que você tira para você de salário. Lembra que o dinheiro que entra não é todo seu, tá? Eu falo porque eu passei anos nessa vida aí, de tudo que entrava no escritório era meu. E aí, né, o escritório, coitado, não tinha capital de giro, não tinha fluxo de renda para poder se manter em pé, né? Então, se eu parava todo o dinheiro, enfim, e não é isso, né? O meu escritório já sofreu uma reestruturação, e é o que eu tento ensinar, porque eu já vivi de perto a desorganização, me aprimorei, me organizei, me capacitei, me valorizei, e é o que eu tento passar nos vídeos, todo mundo que me acompanha nas redes sociais pode notar isso. Eu tento sempre dar agora o norte, né? Eu falo que eu não quero que você passe por isso, então eu tô aí, né, driblando aí essas pedras para você não cometer o mesmo erro, tá? Eu falo porque no início da minha advocacia eu não sabia nem pra onde é que ia. Bom, custos, o que norteia? Você vai separar o seu prolabore, né? Expectativa mínima de ganho. Ah, Yasmin, eu quero ganhar 5 mil. Tô falando aqui no início de carreira, tá, gente? Você pode ganhar muito, muito, muito mais. Mas vamos supor aqui que você estabeleceu o seu prolabore 5 mil reais. Então, você vai considerar aí a sua limitação de tempo, né? Para precificar a hora do seu trabalho. Porque você tem que falar assim, não, eu trabalho o quê? Eu trabalho 8 horas, eu trabalho só pela manhã, só pela tarde. Às vezes eu só consigo trabalhar um turno do meu dia, por causa que eu tenho outras demandas da minha casa, da minha família, enfim. Mas aí você tem que pensar no quanto de tempo que você dispõe para conseguir esse valor, tá? Então você separou o seu prolabore, você viu aí a sua limitação de tempo, e agora você vai precificar a hora de trabalho sua. Então, você, além do prolabore, você tem que colocar custos do escritório, custos para o seu trabalho funcionar. Né? A gente vai, se você tem um escritório físico, então tem aluguel, tem secretária, tem água, tem luz, enfim. Se você tem um escritório digital, às vezes tem internet, luz também que tem que ter, né? Às vezes é porque está na casa, então às vezes não contabiliza isso, mas, por exemplo, assim, tributos, né? INSS, que o advogado previdenciarista que trabalha comigo, que me ouve todo dia, sabe que tem que contribuir para o INSS. É o mínimo. Aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro, tá? Não é de pau. Então vamos lá. Tem que ter contabilidade, tá? Tá organização, tá estruturadinho. Então, assim, às vezes tem um software que eu pago software de cálculo, eu pago software de gestão de escritório, eu pago software de CRM, enfim. Tem vários cursos no digital mesmo que a gente consegue aí já especificar, né? Uma nuvem que às vezes você tem que pagar realmente um valor para você conseguir um limite a mais, porque todo o meu escritório fica na nuvem, né? Fica online, tá? Então aí você vai chegar a um valor. Vamos dizer que a gente já separou aqui 5 mil e todos esses custos fixos do escritório, né? Estagiária, a gente já colocou aqui, ficou 2 mil. E o valor total, né? Com o seu prolabore, com os custos do escritório, deu 7 mil reais, tá? A gente vai pegar esse custo, que a gente verificou que é um custo mínimo aí que você tem para manter o seu negócio girando, o fluxo dele, e vai dividir pelas horas do trabalho. Lembra que eu falei para você que você tinha que verificar aí quanto tempo você tem disponível? Pois é, então vamos supor que você tenha aí em média 100 horas mês. É lógico que você entendeu, né? Você tem que calcular o tempo que você consegue trabalhar durante o dia no mês para a gente chegar a esse total. Eu cheguei aqui no 100 horas mês, mas é assim, uma suposição só para vocês entenderem o raciocínio. Então, você chegou a uma média aí de 100 horas mês. E você vai dividir pelo custo aí de 7 mil reais, que é o custo que você tem com o escritório, e vai chegar ao valor de 70 reais a hora, tá? O custo hora. Aí a gente vai jogar uma margem, óbvio, né? A gente trabalha aqui com a margem de 100% de lucro em cima desse valor. Você tem que ter lucro, você não pode só, né, trabalhar para pagar as contas, né? Vamos jogar aí 100% de lucro desse valor, então a gente chega a uma hora, o preço da hora, o custo hora, 140 reais por hora, né? Então se você for sair da sua casa e gastar uma hora de algum trabalho, você tem que receber no mínimo 140 reais, entendeu, né? Pronto, a lógica é essa. Então, assim,
O que eu quero que vocês entendam aqui no conceito desse nosso vídeo é que não é o máximo que você pode cobrar, mas sim um mínimo. Porque assim, você entendeu o que é o mínimo, tá? Isso aqui é pra você não trabalhar de graça, isso aqui é pra você não se desgastar à toa, você tem que pagar outras contas, tem que pagar plano de saúde, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar... Enfim, entenda. Você não pode pagar para trabalhar, entendeu? Então assim, isso aqui é o mínimo, tá? Isso aqui não é o máximo que você pode cobrar, isso aqui é o mínimo. Então a lógica não é a gente achar aqui neste vídeo o máximo, é o mínimo para você não pagar aí para trabalhar, tá? Para você não ter prejuízo, para você contribuir aí, né? Contribuindo para a saúde do seu negócio, porque o seu negócio tem que ter um fluxo, né? Tem que ter um capitalzinho girando, né? Então aí eu entendo que você já tem um mínimo aí, um norte para a prestação dos seus serviços honorários. Então, você conhecer, o conhecimento é libertador, né? Porque você, se você sabe quanto é uma hora, né, do seu trabalho, você vê o potencial de faturamento do seu escritório. Você fala assim, não, eu posso dispor de tantas horas por mês, por semana, enfim. Então você já sabe aí quanto que você pode faturar, né? Faturamento mensal do seu negócio, né? Então o conhecimento é o melhor norte, porque às vezes tem gente que trabalha, não sabe quanto é que ganha, não sabe a hora do trabalho, não sabe precificar. E aí realmente, meu filho, não tem escritório que aguenta, tá? Pronto. Você agora já sabe. Agora você vai conhecer a sua área, você deve conhecer a sua área e o serviço que você presta. Então, por exemplo, uma análise de CNIS de 100 páginas, que são muitas páginas, né? Então, eu não saio da cadeira por menos de 2 horas, porque eu tenho que analisar direitinho, ver as pendências, ver as coisas, né? Então, eu tenho que fazer uma análise criteriosa para colocar lá no meu sistema. Eu já sei que eu não posso cobrar menos de R$ 300 por essa análise. Eu já sei que por mês de R$ 300 eu não fecho uma análise de início. Você entende? Essa é a lógica que você tem que ter, tá? Então, aí, o que eu aconselho que você faça? Tabele os seus serviços de acordo com o que você presta. Por exemplo, assim, eu sempre vou puxar para minha área, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem. Ah, um requerimento administrativo eu cobro X. Aí você vê quantas horas que você gasta aí em um requerimento administrativo, um planejamento previdenciário mesmo. É um serviço muito complexo, né? Eu falo que um planejamento previdenciário eu sempre atribuo serviços, para ficar até mais fácil para eu conseguir mensurar. Então, por exemplo, num planejamento previdenciário eu sei que tem que fazer cálculo, eu tenho que fazer análise de CNIS, eu sei que eu tenho que fazer várias coisas, sabe? Então eu vou enumerando os serviços atribuídos àquele planejamento, porque não é só um planejamento, são várias coisas que eu tenho que olhar para poder, e aí eu vou atribuindo. Então, uma análise de CNIS é isso, um cálculo que eu faço é isso, uma simulação, enfim, eu vou fazendo. Então eu sei aí que por menos de 12 horas eu não termino, né? Assim, geralmente depende, tudo depende também, né? No direito, o depende é a palavra-chave. Mas assim, tem planejamentos mais complexos, tem uns mais fáceis, então assim, depende do planejamento. Mas eu tenho noção, né? Vamos supor aí que eu calcule 13, mais elaboração do parecer, 12 serviços atribuídos, né? Mas vamos supor que eu coloquei aí 1 hora para cada serviço, vamos supor que eu gaste 13 horas. A R$ 140, eu tô falando R$ 140 pelo nosso exemplo, tá? Não é o valor que eu cobro. Dá R$ 1.820, tá? Então eu sei assim que no mínimo um planejamento meu tem que custar R$ 1.820. Não tem como eu cobrar menos que isso um planejamento. Você entende? Eu falo porque tem previdenciários que não tem muito esse norte, que cobra um salário mínimo ou menos. Então, assim, eu sei que eu não posso cobrar menos que esse valor, tá? É lógico que eu vou colocar outras coisas. E dependendo da complexidade do planejamento, o valor é muito maior. Nesse caso aí, eu tenho que cobrar realmente um valor maior. O meu planejamento hoje, o mínimo, o meu planejamento assim, mais em conta é R$ 2.500. É lógico que tem outras coisas que eu agrego, enfim. Tem um parecer, tem consulta, tem apresentação de planejamento. Então, assim, tem várias coisas no meu planejamento que não só fazer o planejamento. Eu tenho reunião antes, reunião depois para entregar, entende? Então, tudo isso tem que somar. Então, assim, eu sei que o meu não sai no mínimo por menos de R$ 2.500. Mas, aqui eu tô falando para você que, pelo valor que a gente colocou de R$ 140 a hora, este valor aqui desse planejamento não pode sair por menos de R$ 1.800, entendeu? Então, assim, é lógico que a gente tem que mostrar valor antes de mostrar preço, você tem que mostrar que a pessoa não está comprando só aquele serviço do planejamento, ela está comprando o resultado, ela está comprando a segurança de poder saber que está contribuindo certo, ela está
tá comprando a liberdade de saber que ela pode deixar um emprego porque tá segurada de alguma forma aqui. Então, você tem que vender isso, esse conforto, essa segurança para essa pessoa. Porque é isso que o meu planejamento é. Ele é uma liberdade para ela fazer as escolhas, é uma segurança, né, para o filho dela, que vai ter um benefício, para ela, porque ela sabe quanto que ela vai receber quando se aposentar, assim, vai ter uma projeção, né, ter uma média, então ela sabe o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então, ao final do meu planejamento, a minha cliente vai ter certeza que vai receber o melhor benefício, em menor tempo, com melhor investimento, né? Então, assim, é isso que eu tô vendendo para ela, e não o planejamento em si. Então, agregue valor na sua consulta, né? Ofereça um relatório, que é o que eu falei, né? Algo palpável, né? Para eles sentirem esse valor. E lembre-se sempre, você é essencial, né, para a manutenção da justiça. Olha que lindo, né? Tome posse disso, seu conhecimento é valioso, você estudou, você investiu horas de trabalho nisso. Então, assim, você ajuda vidas, né? E tem que ser remunerado no processo, né? Então, acredite no serviço que você vende, seja firme e não trabalhe mais de graça, né? Valorize você, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com um amigo, uma colega advogada que você precisa aí, que ela saiba disso, que esse conhecimento mesmo é libertador, tá? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E próxima semana nós temos novos vídeos, tá? Um beijo e até a próxima!